Boa noite, meus amigos. Aqui de volta junto de vocês, Orlando, aqui da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, no distrito de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. E agora estou aqui para falar com vocês sobre as questões que envolvem no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da parte segunda, o tema simpatias e antipatias terrenas. A questão 386, que inicia essa tratativa, Kardec pergunta aos espíritos: dois seres que se conheceram e se amaram podem reencontrar-se em outra existência corpórea e se reconhecerem? A resposta é: reconhecerem-se não, mas serem atraídos um para o outro, sim. E frequentemente essas ligações íntimas, elas são fundadas numa afeição muito profunda e sincera, e que não se sabe, na verdade, responder o porquê, não é? Então, dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas na verdade não são. Eles são resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão de espíritos, não é? E a questão 386A: não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas poderia ter inconvenientes maiores do que a gente acredita, porque nem sempre esse reencontro se dá de uma maneira suave. Porque nós vamos nos unir com quem? Com aqueles que nós temos débitos a acertar. Temos essa atração porque foi uma coisa estabelecida no nosso plano reencarnatório. A gente, sem se perceber, essa lembrança toca no fundo lá do nosso cérebro, a gente não sabe por quê. É o véu do esquecimento, não é? Mas essa coisa, ela acontece de modo a que se possa se juntar e fazer os ajustes necessários. Olha, e essa simpatia ou antipatia, elas têm sempre uma razão anterior. Tem? Não. Dois espíritos que têm afinidade, eles se procuram naturalmente. Tem sim. Então a resposta é: tem sim. E eles já se conheciam quando eram encarnados. Então, a gente às vezes encontra uma pessoa assim, e como essa pessoa é tão simpática, eu gosto tanto dela. A troco de quê? Se eu não a conheço direito, se eu não a conheço bem, se eu não estou com ela constantemente, como é que isso acontece? As razões estão lá atrás. Mas o véu do esquecimento não nos permite lembrar. Agora, a questão 388 vê os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? A resposta que Kardec obteve é o seguinte: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Mais tarde. A questão 389, Kardec apresenta aos espíritos o seguinte: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. Ora, dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos um ao outro. Não quer dizer que se você não me é simpático ou simpática, que você seja má. Apenas que nós temos pensamentos, às vezes, tão distantes que não nos atraímos um pelo outro. Que, por incrível que pareça, apesar da gente dizer que é a diferença que constrói, a gente está sempre procurando um semelhante. A gente está sempre procurando quem pensa mais ou menos igual a gente. E
Nós estamos num processo distorsivo, mas a antipatia entre duas pessoas não revela que elas sejam mais. Agora, entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, daquele espírito que é pior ou melhor? É a questão 391. Nenhuma e nem outra, tanto numa quanto noutra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Essa é a resposta que Kardec obteve. Um espírito mau, ele sente antipatia por um espírito bom, porque quem ele acha que quer julgá-lo, quer dominá-lo, né? Quer desmascará-lo. E a verdade não é essa. Agora, um espírito bom, ele se simpatiza naturalmente por aquele outro espírito bom. Uma questão de sintonia. Olhem quanto é importante nós falarmos novamente sobre esse aspecto sintonia. A sintonia é a emissão dos nossos pensamentos, é a recepção de pensamentos de outros. Isso é sintonia, é vibrar na mesma faixa. Então, quando a gente quer escutar a rádio MEC FM, a gente vai lá no dial do rádio e escolhe 93,3, se não me engano. Quando a gente quer antena 1, a gente vai lá 103,7. Quando a gente quer sintonizar a CNN, a gente vai no canal 500 e tal lá. Quando a gente quer ver HBO, a gente entra nos canais de filme. Então, sintonia é procurar estar na mesma faixa de frequência. Estar sintonizado é estar na mesma faixa de frequência. E aí estão as faixas de simpatia e antipatia. Eu coloco numa faixa, coloco numa determinada rádio, não gosto daquela música, troco para outra. E assim se dá a simpatia e a antipatia entre nós. Ora, se eu transmito amor, se eu transmito paz, se eu transmito alegria, eu vou trazer para mim aqueles que se satisfazem com paz, com amor e com alegria. Aqueles que precisam receber o amor. Então, nós estamos numa questão de vibração, acertos de vibração. Isso se chama sintonia. Então, nós não temos aí grandes divergências com relação a esses espíritos simpáticos e espíritos que não são simpáticos. O fato é que o espírito bom, ele sente repulsa por aquele que é mau, porque ele sabe que não vai lhe acrescentar. Mas não quer dizer que esse espírito bom não se propõe a ajudar o mal, aquele que não tem esse bom pendor. Ele se propõe sim, mas desde que o outro aceite, até porque um bom espírito não combate aquele espírito que está com problema. O espírito do bem, ele acolhe, ele procura entender, porque tudo, absolutamente tudo, tem uma justa razão de ser. Nada é por acaso, nada se acontece sem uma razão. Por mais tosca, por mais difícil que seja essa razão, ela existe. O que nós precisamos é eliminar essas diferenças de antipatia. Porque muitas das vezes a gente é antipático a uma pessoa porque ela nos mostra coisas que nós não gostaríamos de ver. E que coisa que nós não gostaríamos de ver? Ora, Chico tem uma frase interessantíssima. Quanto mais o tempo passa, menos o homem conhece a si mesmo. O maior desconhecido de nós mesmos, o maior desconhecido de nós, somos nós mesmos. Ora, quantas coisas a gente vai descobrindo ao longo da vida e de repente a gente chega e diz assim: caramba, eu não pensei que fosse capaz. Eu jamais pensei que seria capaz de fazer isso. E isso acontece com determinadas pessoas no nosso caminho. E creio que todos vocês já tiveram a oportunidade de dizer: poxa, eu nunca esperei que fulano fizesse isso comigo. Ou seja,
tenha feito coisa boa ou tenha feito coisa muito má, ou muito boa ou muito má. Então, perto que a gente se surpreende, via de regra. Nunca pensei que fulano fosse capaz de me estender a mão, como muitas das vezes. Nunca pensei que fulano fosse capaz de me virar as costas. Então, nós precisamos nos conhecer, precisamos nos abrir, nos perceber, mergulhar em nós mesmos e ver onde é que está essa antipatia e essa simpatia. O que é bom, não vamos perder muito tempo para descobrir o porquê. Vamos perder tempo, vamos investir tempo, não é perder tempo. Vamos investir o tempo para descobrir por que não me é simpático. Por que eu não sou simpático a fulano? Por que eu não sou simpático ao Beltrano? Então, na medida em que nós mergulharmos em nós nos tornaremos melhor. Diminuiremos bastante esses laços de antipatia. Mas isso, antipatia, não quer dizer que seja somente de experiências passadas, não. Geramos antipatias agora, por atitudes menos sensíveis, por pensarmos menos no como o outro recebe as nossas palavras, o nosso olhar, os nossos gestos, os nossos comportamentos. Voltando lá àquela questão, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? É pelos esforços que ele faz em se melhorar. Como é que a gente muda? Através dos esforços que nós fazemos para nos tornarmos melhores. E à medida que nós nos tornamos melhores, nós somos vistos de maneira diferente por todo mundo. E à medida que essas pessoas nos veem diferentes, elas falam: Orlando conseguiu, por que eu não vou conseguir também? Eu vou seguir esse exemplo do Orlando. Eu vou tentar mudar. Mas olha, gente, cuidado, eu tenho péssimos exemplos, hein? Não sigam os meus exemplos, não. Estou dando apenas uma brincadeira, não é, a respeito do que a gente é capaz de fazer. Façamos a nossa parte. Somos capazes. Estamos aqui com essa finalidade. Afinal de contas, um dia, de tanto insistirmos, deixa eu voltar para refazer, deixa eu voltar para refazer. Vai, Orlando, vai lá, refaz. E Orlando vem, refaz algumas coisas, bota o pé na poça em outras, elimina muitas, mas pode adquirir outras. Então, vamos nos olhar, vamos nos perceber, vamos olhar para dentro, vamos nos permitir críticas, vamos nos criticar a nós mesmos de uma maneira construtiva, para que nos tornemos pessoas melhores e mais simpáticas a todos. Obrigado por vocês estarem nos ouvindo e espero que tenha sido útil esse dia de hoje, esses minutinhos aqui agora. Boa noite a todos, fiquem em paz e que Jesus possa cobri-los de bênçãos com seu manto de amor e de paz. Até breve.